Olá, querido amigo, estimado irmão, estimada irmã. Estamos aqui para o estudo de mais uma lição de suma importância para o nosso entendimento, para o nosso enlevo espiritual, para a compreensão da palavra do Senhor. A lição desta semana, a luta dos impérios pela supremacia. Deus revelou a Daniel sobre os 4 grandes impérios que lutariam pela supremacia de dominação das nações do mundo. O capítulo 7 e também o capítulo 2, quando nós estudamos, eles indicam, os 4 impérios que lutariam pela supremacia e pela dominação das nações. E quando nós estudamos a história dos acontecimentos desse mundo, nós podemos ver a precisão da veracidade profética, porque a palavra de Deus ela não falha. Nós podemos ver então que os acontecimentos proféticos relatados a Daniel por Deus, tudo aconteceu nos mínimos detalhes, Tudo o que foi previsto por Deus a Daniel, tudo isso aconteceu nos mínimos detalhes. E isso foi muitos anos antes, de se cumprir essa profecia. Deus revelou a Daniel muitos anos antes, e ao decorrer da história, então foi se acontecendo, foi se cumprindo a profecia com os acontecimentos. E nós vamos ver aqui então nesta lição importantíssima o que significa então a figuração simbólica até de animais também, e vai até nos ajudar a compreendermos quando estudarmos o livro de Apocalipse mais para frente. E é fundamental então para o povo de Deus entender um pouco da história, ter noção da história, dos acontecimentos envolvendo as nações, envolvendo então os grandes impérios, para ver como Deus guiou o seu povo em todos os momentos, Para ter noção que Deus ele tem os seus propósitos, e esses propósitos se cumpriram e se cumprirão em meio às nações. Então Deus ele tem um propósito, teve um propósito e continua tendo um propósito ao revelar essas situações, ao fazer essas revelações a Daniel, com a história do mundo e com a história do seu povo. Com a história do seu povo, pois ao final desencadeará o final do grande conflito, entre o bem e o mal. Por isso é importante o povo de Deus ter conhecimento dos acontecimentos históricos e proféticos para entender o cuidado de Deus com o seu povo e o livramento que Deus dará ao seu povo no final dos dias, no final desse grande conflito. Daniel 7:3 diz assim: "E 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar." Nós vamos ver o que são os 4 animais grandes, e depois vamos ver o que significa o mar também. Aqui é uma simbologia que tem significado, 4 animais grandes, grandes reinos, subirão do mar, do meio dos povos, Essa foi uma das profecias passadas a Daniel. Isso ocorreu e teve cumprimento. A história sagrada era um dos temas do estudo nas escolas dos profetas. O registro do trato de Deus com as nações descreve os passos de Jeová. Portanto, hoje devemos considerar o trato de Deus com os países da terra. Devemos ver o cumprimento da profecia na história, estudar a atuação da providência nos grandes movimentos reformatórios e compreender o progresso dos eventos na organização das nações para o desfecho do grande conflito. Os 4 animais de Daniel capítulo 7 se referem na história, primeiramente, ao Império Babilônico, Depois se referem ao Império Medo-Persa, depois ao Império Grego que sucedeu, e depois também ao Império Romano. Por isso é importante o povo de Deus entender um pouco de história e saber o contexto, e saber o que Deus realiza em todas essas situações, guiando o seu povo e também fazendo cumprir o andamento das profecias para finalizar o conflito dos séculos. O primeiro tópico vem nos falando o vento como simbolismo.
O que o vento, a letra A, o que o vento geralmente significa na profecia? Jeremias 25, versículo 32 e 33, Jeremias 4, 11, 12 a 13 também. Então vamos ver aqui o vento como símbolo. Em termos proféticos, dentro da profecia, o vento significa guerras, significa conflitos, significa destruição, conflitos no cenário entre as nações, no cenário, no contexto histórico mundial, tormentas, né? E a palavra do Senhor fala que os anjos estão segurando esses ventos, até que sejam selados os fiéis, até que sejam selados, né, os obedientes, até que seja concluída a obra de Cristo lá no santuário e aqui também na terra, o selamento do povo de Deus. Então os anjos do Senhor estão segurando esses ventos para que se cumpram completamente a profecia da palavra do Senhor. Só então, ao final, os ventos serão soltos, né? Jeremias diz assim: o Senhor dos Exércitos, eis que o mal sai de nação para nação, e grande tormenta se levantará dos confins da terra. Diz assim Jeremias 4, 11, 12 e 13. Naquele tempo se dirá este povo e Jerusalém: um vento seco das alturas do deserto veio a caminho da filha do meu povo, não para padejar nem para limpar, mas um vento mais veemente virá da minha parte. Agora também eu pronunciarei juízos contra eles. Eis que virá subindo como nuvens, e seus carros como a tormenta. Os seus cavalos serão mais ligeiros do que as águias. Ai de nós que somos soldados. Então vemos aqui o que significa vento como símbolo profético, símbolo dentro do contexto profético também para o cumprimento entre as nações e para os últimos dias. Ventos simbolizam conflitos. João vê os elementos da natureza, terremotos, tempestades e conflitos políticos. Então são símbolos apocalípticos, né? São vários tipos de conflitos. Conflitos físicos na terra, tempestades, conflitos no sentido político, econômico, representados como sendo retido por 4 anjos. Esses ventos permanecerão sob o controle até que Deus dê ordem para os liberar. É a segurança da Igreja de Deus que está em jogo. Então Deus está segurando ainda essas destruições, esses conflitos, para a proteção do seu povo. Enquanto Deus protege o seu povo, enquanto a obra do selamento do povo de Deus. Os anjos cumprem a ordem divina enquanto mantêm sob controle os ventos da terra, para que não soprem sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma, até que os servos de Deus sejam selados na terra. É a voz desse mais exaltado anjo, o anjo selador, né? Que tem autoridade para ordenar aos 4 anjos que mantenham os 4 ventos sob controle até a conclusão dessa obra, quando lhes dará a ordem para soltá-los. Então vemos aí vento no sentido profético, que vamos entender mais à frente ainda, dentro do contexto histórico, e profético significa conflitos, guerras, né? Mas Deus está segurando, ordena aos anjos que segurem nos 4 cantos da terra esses conflitos para que a obra do selamento do povo de Deus seja concluída. O segundo tópico vem nos falando água, animais e asas. A letra A. O que a água representa, especialmente quando está ligada ao vento? Apocalipse 17, 15. E disse-me: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. Então nós vemos aqui, irmãos, que água no contexto profético, água na profecia significa povos, nações, multidões, né? E a água ligada ao vento, em termos proféticos, significa grandes conflitos que surgiriam no mundo, no meio das nações, no meio dos países, dos povos.
Um reino conquistando outro reino, né? Destruindo outro reino para alcançar a supremacia. Nós podemos ver que isso se cumpriu ao longo da história. Ventos simbolizam conflitos. Os 4 ventos do céu, combatendo no mar grande, representam as terríveis cenas de conquista e revolução pelas quais os reinos alcançaram o poder. A letra B. O que Deus usa para representar reinos ou impérios terrestres? Daniel 7, 17 e 23. Estes grandes animais são 4 reis que se levantarão da terra. O 4º animal será o 4º reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará pés, e a fará em pedaços. Então nós vemos aqui, irmãos, quando Deus fala, a Bíblia, a palavra do Senhor fala em animais que subiram do mar, né? Animais nesse sentido bíblico, bestas, feras. Deus os representa os reinos como animais, né? Então os animais representam reinos, nações, países. Então é prefigurado, né? Deus representa países, reinos e nações na figura de animais ferozes, animais que causam destruição. Então Daniel ele viu aqui, né, a revelação de 4 ventos, guerras e conflitos que estavam agitando o grande mar, agitando os povos, os países, os reinos, países diferentes, e 4 animais, reinos diferentes que subiam, né, deste mar, que subiam do meio dos povos. Então 4 reinos que subiram do meio dos povos, das nações, dos países, buscando a supremacia, a dominação. Daniel recebeu uma visão das feras cruéis para representar os poderes terrestres. Mas o símbolo do reino do Messias é um cordeiro. Enquanto os reinos terrestres governam pelo domínio da força física, Cristo deve expulsar toda arma carnal, todo instrumento de repressão. Seu reino deve ser estabelecido para elevar e enobrecer a humanidade caída. Nós vemos aqui, né, a diferença dos reinos desse mundo, que são reinos cruéis, animais ferozes. Para o reino de Deus, Deus também representa o seu reino no símbolo de um animal. E esse animal aqui é o cordeiro, né, representando o espírito do seu reino, que é um reino de mansidão, um reino de paz, um reino de amor. A letra C. Muitas vezes um profeta via uma besta, um animal voando com asas. Algo totalmente contrário à natureza do animal. De acordo com a ilustração da águia, o que essas asas simbolizam? Abacuque de 1 a 6, 1, 6 a 10. Depois vamos ler a nota também. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra, para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível, que cria sua própria justiça e promove a sua própria honra. Seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos nos crepúsculos. Sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope, vêm voando como ave de rapina que mergulha para devorar. Todos vêm prontos para a violência. Suas hordas avançam com o vento no deserto e fazem tantos prisioneiros como a areia da praia. Menosprezam os reis, zombam dos governantes, riem de todas as cidades fortificadas, pois constroem rampas da terra e por elas as conquistam. Então nós vemos aqui, né, irmãos, dentro da profecia, um animal que tem asas. Por exemplo, a Babilônia, um leão com asas. O leão significa a força daquele reino também, né? E asas significa a velocidade da conquista desse reino. Esse reino tinha facilidade em conquistar, né? Então significa velocidade para a conquista, velocidade de conquista. E nós vamos ver aqui o exemplo da águia.
A tempestade, com frequência, empurra a águia para o estreito desfiladeiros das montanhas, prejudicando-lhe os esforços para chegar ao ninho. Nuvens densas, escuras, iradas, circulam entre a ave e as alturas ensolaradas onde se encontra o ninho. Por um instante parece desnorteada e voa de um lado a outro, batendo forte as asas, como se quisesse dissolver as densas nuvens. Por fim, lança-se com ímpeto na escuridão rumo ao alto e emite um guicho estridente de triunfo ao emergir logo após sob o sol calmo em cima. A escuridão e a tempestade ficam todas abaixo dela e encontra-se sob a luz do céu. Chega ao amado retiro do alto da rocha e fica satisfeita. Foi através da escuridão que ela alcançou a luz. Então, nós vemos aqui o exemplo da águia também, né? Na sua velocidade e também como ela triunfa sobre a escuridão. Há grande necessidade de homens que possam tirar o melhor proveito da mídia impressa, para que a verdade receba asas e possa acelerar em direção a todas as nações, línguas e povos. Então, no sentido profético, um animal com asas significa que a obra daquele animal é rápida. Ele, no caso aqui do leão com asas, ele é rápido, tem velocidade para conquistar. Assim como Babilônia fazia, né? E nós podemos ver também, temos aqui o conselho especial do Espírito de profecia para o povo de Deus, né? Nesses últimos dias, no sentido de que nós devemos ser como essas feras, no bom sentido, feras com asas, para a proclamação do Evangelho, que tenhamos rapidez e usemos todos os meios para a proclamação do Evangelho. Podemos usar a mídia impressa, né? Podemos usar as mídias sociais, os nossos relacionamentos, para que a palavra de Deus seja difundida aos povos, às nações, países e línguas, em todos os lugares, né? Podemos fazer esse trabalho. Então vemos aqui o que significa os animais, né? Voando com asas, significa a rapidez da sua conquista, a rapidez desse animal em fazer o seu trabalho. O terceiro tópico fala o leão. A letra A. Visto que os animais representam reinos, que potência o leão de Daniel 7:4 simboliza? E como essa nação cumpriu seu papel na história? Em Daniel 7:4 diz: o primeiro era como leão e tinha asas de águia. Então o primeiro animal representa aqui o reino de Babilônia, cujo seu rei mais conhecido foi Nabucodonosor, né? Também cabeça de ouro na estátua ali de Nabucodonosor, representando que esse reino era muito rico, o mais rico desses reinos. E o leão é considerado o rei dos animais, né? E a águia, o animal mais importante entre as aves. E descreve aqui também que esse animal era um leão com asas de águia, que representa então que as suas conquistas era um reino conquistador e as suas conquistas eram rápidas, né? Então como se cumpriu o seu papel na história, né? Jeremias 50, 17, 43, 44, Jeremias 4, 6 e 7, diz assim: arvorai a bandeira de Sião, fugi para a salvação vossa. Não pareis, porque eu trago um mal do norte, uma grande destruição. Já um leão subiu da sua morada, e destruidor das nações. Ele partiu e saiu do seu lugar para fazer da tua terra uma desolação, a fim de que as tuas cidades sejam destruídas e ninguém habite nelas. O cordeiro, aí diz aqui em Jeremias 50, verso 17, o primeiro a devorá-lo foi o rei da Síria, e o último Nabucodonosor, rei da Babilônia, que lhe quebrou os ossos. Versículo 43, o rei da Babilônia ouviu a fama deles e desfaleceram as suas mãos. A angústia se apoderou dele, dores como as de quem está para dar o parto, como as de que está de parto. Então nós vemos aqui, né, irmãos, que Deus permitiu que o reino da Babilônia cumprisse a profecia
cumprissem os seus propósitos, pois tudo está no controle de Deus. Todas as coisas estão no controle de Deus. Deus é quem derruba reinos, estabelece reinos. E Deus permitiu então que a nação babilônica levasse, né, o povo de Israel a cativo, como cativeiro, como servos. Ali, Israel, para a Babilônia. E dentre eles estava Daniel e seus companheiros, cumprindo então as profecias daquele momento, né? Então Deus permite todas essas coisas e o cumprimento das profecias, os acontecimentos, tem reflexo nas profecias e tem seus propósitos, né? Para que Deus cumprisse os seus propósitos, tanto com a nação de Israel como a nação babilônica, para o desfecho também do grande conflito na história da humanidade. E ao longo da história nós vamos estudando, nós vamos vendo os significados de tudo isso e o controle de Deus em todas as situações e como Deus usa as situações para cumprirem e as nações para cumprirem o seu propósito. Deus revelou o propósito de punir a nação que se desviou dele para servir aos deuses dos idólatras. Israel, então, foi punida por se desviar de Deus, da obediência ao Senhor. Durante o tempo de vida de alguns que se já questionavam sobre o futuro, ele miraculosamente moldaria os assuntos das nações dominantes da terra para levar os babilônios ao poder. Tudo está no controle de Deus. Deus levanta reinos e abate reinos. E ele será o último reino, né? Aquela pedra que nós vemos nas profecias de Daniel, que derruba todos os reinos e é o reino para sempre, o reino de Cristo. Mais à frente vamos estudar. O Império Caldeu, horrível e terrível, cairia de repente sobre a terra de Judá como um flagelo divino. As forças invasoras levariam os príncipes de Judá e os mais destacados do povo como escravos para a capital babilônica. Capital Babilônia. Além disso, devastariam não só as cidades e aldeias de Judá, mas também os campos cultivados. Não deviam poupar nada. Então Deus usou o reino de Babilônia para cumprir a profecia em relação a Israel e assim também alçou esse reino ao patamar de uma grande nação dominante de todos os outros reinos. A letra B. Como o Senhor descreve o poderoso império babilônico no auge do poder sob o rei Nabucodonosor. E por quê? Então nós vemos aqui o Império Babilônico, rico, poderoso, representado pelo leão com as asas, um animal forte, destruidor, e que tinha velocidade em conquistar, rapidez nas suas conquistas. Jeremias 27, 4-8, no versículo 5 diz assim: Eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra. Pelo meu grande poder, e com meu braço forte e estendido, eu os dou a quem me agrada. E agora eu entreguei todas estas terras nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e até os animais do campo lhe dei para que o servissem. E todas as nações servirão a ele, e a seu filho, e ao filho de seu filho, até que também venha o tempo da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis se servirão dele. Então nós vemos aqui, Deus profetizou, sobre Nabucodonosor que viria no futuro e que iria levar o povo de Israel a cativo. E Deus então falou, essa nação será uma grande nação, dominará todos os povos. Deus então, na profecia, falando que essa nação seria poderosa e dominadora, mas que no momento certo eles também seriam dominados. Foi o que aconteceu quando houve a invasão medo-persa, o próximo reino que então tomaram o poder de Nabucodonosor. Mas enquanto sob o reino de Nabucodonosor era um reino forte, veloz nas suas conquistas, o reino mais rico, foi um reino descrito dessa forma. E Deus usou Nabucodonosor para cumprir os seus propósitos. Elevado ao mais alto grau de honra secular, a quem até a inspiração reconheceu como Rei dos Reis, Nabucodonosor atribuiu algumas vezes a glória e o esplendor do seu reinado ao favor de Jeová.
Idólatra de nascença e formação à frente de um povo entregue à idolatria, ele tinha, no entanto, um senso inato de justiça, e Deus foi capaz de usá-lo como instrumento para punir rebeldes e cumprir o propósito divino. O povo babilônico recebeu o título de os mais terríveis dentre as nações, quando Nabucodonosor conquistou Tiro após anos de trabalho paciente e cansativo. O exército do Egito também foi vítima dos seus exércitos vitoriosos, à medida que acrescentava nação após nação ao reino babilônico. Sua fama como maior governante da época crescia mais e mais. Então nós vemos aqui o que aconteceu, né? Um reino forte, glorioso, rico, que Deus ascendeu para dominar as nações, mas que também cumpriu seu propósito no contexto histórico, cumprindo profecias, né? Tudo de acordo com a palavra do Senhor. O quarto tópico vem nos falando o urso. A letra A. Após o leão, surgiu um urso. Que nação entrou em cena depois de Babilônia? Explique o papel dela na história das nações. Isaías 14, 3 e 4. Daniel 7, 5. Daniel 5, 30 e 31. Então, irmãos, depois da nação babilônica, surgiu então um outro reino. Depois do animal leão com asas, surgiu um outro reino, um urso, que carregava 3 costelas na sua boca, né? Daniel 7,5. Continuei olhando, e eis que um segundo animal, semelhante a urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre seus dentes. E foi-lhe dito assim: levanta-te e devora muita carne. Isaías 14, 3 e 4. E acontecerá que no dia em que o Senhor vier a dar-te descanso do seu trabalho e do teu tremor e da tua servidão com que te fizeram servir, então proferirás este dito contra o rei da Babilônia e dirás: como cessou o opressor, a cidade dourada acabou. Daniel 5, 30 e 31. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, ocupou o reino na idade de 62 anos. Então nós vemos aqui, irmãos, o urso, né? Depois da ascensão e queda de Babilônia. A Babilônia, então, foi conquistada pelo reino dos Medo-Persas. Eles conquistaram Babilônia, desviando o curso do rio e conseguindo entrar pelos portões que estavam abertos ali do muro, né? E o rio Eufrates. E esse reino foi muito cruel, por isso fala das 3 costelas na boca do urso. Foi com muita crueldade que eles conquistaram o rei da Líbia, o reino do Egito e o reino da Babilônia também, né? E assim eles exerceram a sua parte na profecia, né? Babilônia, um reino próspero, o mais rico de todos, mas foi uma nação que começou a se encher de orgulho e não obedecia os mandamentos de Deus. Um reino pagão, ficou uma nação muito orgulhosa, né? Então Deus havia sido esquecido por eles. Eventualmente Nabucodonosor lembrava-se de Deus lá no início, mas os seus descendentes não se lembraram mais de Deus. Até que foi pesado na balança e foram achados em falta. Naquela festa que Belsazar estava dando, foi cumprida a profecia. Babilônia foi invadida e eles foram mortos, né? E Deus é quem levanta reinos, Deus é quem destitui reinos, e estava profetizado na sua palavra, né? Então eles foram tomados e conquistados pelo Império Medo-Persa. Babilônia, finalmente despedaçada e quebrada, desapareceu porque a prosperidade levou seus governantes a pensar que eram independentes de Deus e os fez atribuir a glória do reino às façanhas humanas. Os judeus viram uma evidência categórica do cumprimento literal da profecia de Isaías na entrada inesperada do exército do conquistador persa no coração da capital babilônica. Essa profecia falava da repentina derrubada dos opressores caldeus pela mão do líder persa. Segundo o texto, a invasão do conquistador ocorreria pelo leito do rio que ele mesmo tinha desviado. Em seguida, Dario atravessaria os portões que os babilônios descuidadamente deixaram abertos e desprotegidos. Todos esses fatos
deviam ter sido para os judeus um sinal inequívoco de que Deus, o Senhor, estava moldando os assuntos das nações para os abençoar. A letra B, onde ocorreu a profecia da derrota de Babilônia pelas mãos da Medo-Pérsia? Até que ponto os persas cumpriram seu papel como império mundial? Jeremias 25, 12, Isaías 44, 26 a 28, Isaías 45, de 1 a 6, Ester 1 a 1. Acontecerá, Jeremias 25, 12, porém que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia. E a esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade e a da terra dos caldeus, farei deles um deserto perpétuo. Nós vemos aqui, irmãos, se cumprindo a profecia da palavra de Deus exatamente, né, como Deus previu. Deus destruiu o reinado de Babilônia pelo orgulho do seu coração, profetizando qual seria o reino que viria após eles também, que viria subjugar todas as nações do mundo. Então nós vemos aqui que ao final dos 70 anos de cativeiro do povo de Israel ali na terra de Babilônia, Deus levantaria outra nação, outro reino, né? E Deus viria visitar aquela nação infiel e a destruiria, né? E hoje aquela região mesmo é uma região deserta, né? Até hoje é uma região deserta, assim como a palavra de Deus diz, né? Então Deus levantou Dario, depois levantou Ciro, da nação Medo-Persa, das duas nações que se juntaram para derrubar então Babilônia, e eles se tornaram povos, né? Povos dominantes. Um povo que dominou todas as outras nações, ficaram famosos, né? Também por sua valentia. E nós podemos ver aqui que Deus usou os persas, medo-persas, para cumprirem seu papel no contexto mundial, no contexto histórico, né? Esses reis pagãos da Pérsia foram usados por Deus para, no futuro, libertar o povo de Israel e para reconstruírem Jerusalém e o templo. E muitos deles compreenderam a profecia a respeito de si mesmo, né? Assim como Ciro. E então trabalharam para isso, para libertar o povo de Deus, libertar o povo de Israel e para reconstruírem Jerusalém e o templo. E o profeta Isaías aqui, ele profetizou, né, cerca de 100 anos antes do nascimento de Ciro, a respeito do trabalho que ele iria desenvolver no futuro, que ele iria fazer. Então nós podemos ver a forte mão de Deus, a potente mão de Deus, cuidando dos assuntos do seu povo, em todas as situações, em todos os momentos. Deus estava guiando as nações. Então tudo está sob o controle de Deus, todas as situações estavam no controle de Deus. Nós podemos ver o cumprimento das profecias, Jeremias 4, de 1 a 6 e 13. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita para abater as nações diante da sua face. Eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante deles as portas, e as portas não se fecharão. E sucedeu nos dias de Assuero, Ester 1:1. Este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sob 127 províncias. Então todos os reinos, né, os reis que vieram na sequência também após Dario e Ciro, Assuero também cumpriram os decretos, né? Fizeram decretos que o povo de Israel deveria voltar então para o seu lugar, reconstruir Jerusalém e o templo. Então foram usados por Deus para cumprirem também o papel profético dentro da profecia da história. Após a morte do rei Dario, cerca de 2 anos depois da queda de Babilônia, Ciro sucedeu no trono e o início desse novo reinado marcou o término dos 70 anos da chegada do primeiro grupo de hebreus que Nabucodonosor trouxe da Judéia. Deus havia usado a libertação de Daniel da cova dos leões para criar uma impressão favorável na mente de Ciro o Grande. As excelentes qualidades de Daniel como estadista de grande visão levaram o governante persa a lhe dedicar notável respeito e honrar tanto a sua opinião quanto ao seu bom senso. E agora
bem quando Deus havia dito que reconstruiria o templo divino em Jerusalém. Ele usou Ciro como seu agente para compreender as profecias a respeito de si mesmo, com as quais Daniel já estava tão familiarizado, para assim libertar o povo judeu. O quinto tópico vem nos falando o leopardo. A letra A. Depois do urso veio o leopardo. Que nação tomou o lugar dos persas como o próximo grande império? Daniel 6 e 7, Daniel 8, 5 a 7, 20 e 21. Depois disso eu continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também esse animal 4 cabeças, e lhe foi dado domínio. Então, leopardo, outro animal, né? Na profecia, tinha 4 asas, 4 cabeças. O leopardo representa, então, o reino aqui da Grécia. E o seu principal rei foi Alexandre o Grande, né? Muito conhecido da história. Diz que esse animal tinha 4 asas, representando a velocidade da sua conquista, né? A velocidade das suas conquistas. E agora também era mais veloz do que o leão, lá no início, né? Do que o reino da Babilônia. Babilônia tinha 2 asas, né? O leão tinha 2 asas. Aqui, esse reino representado com 4 asas significa que o leopardo tinha o dobro da rapidez nas conquistas do seu reino, né? Que é o reino aqui da Grécia. E as 4 cabeças simbolizam 4 divisões que aconteceram após a morte de Alexandre o Grande, né? Os seus generais, 4 grandes generais o substituíram, né? Então nós podemos ver aqui esse animal que tomou o lugar dos persas, né? Como grande e próximo império. A ira celeste puniu o reino medo-persa, porque ele pisoteou a lei de Deus. O temor do Senhor não havia encontrado lugar no coração da grande maioria do povo. A iniquidade, a blasfêmia e a corrupção predominaram. Embora alguns governantes deram o primeiro passo para libertar o povo de Israel, né? Mas, no geral, no reino não obedeceram à lei de Deus, né? Não reconheceram a Deus, o Deus de Israel, como o seu rei, e pisotearam também a sua aliança, o seu reino. Então, o seu reino foi tirado, né? Deus passou esse reino para uma próxima nação, os gregos, na figura de Alexandre o Grande, um grande militar, um grande estrategista, um grande conquistador, né? Foi rápido nas suas vitórias, também forte. A letra B. O que os chifres representam e como se assemelham às 4 cabeças desse animal, Daniel 8 e 22. E de que forma sua orgulhosa filosofia influenciou o mundo e como o evangelho a supera. Então nós vemos aqui, também descrito em Daniel 8 e 8, um carneiro, né? Que ele tinha uma grande força, um bode, ele tinha 4 chifres, né? E aqui também nos mostra a ligação sobre as 4 cabeças. Na verdade, as 4 cabeças eram os 4 generais de Alexandre o Grande. Após a sua morte, seu reino foi dividido e seu reino se enfraqueceu por causa dessa divisão, né? Foi Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco, seus grandes 4 generais, que o substituíram ali, né? E por isso essas 4 cabeças e por isso esses 4 chifres. Então tudo isso aconteceu exatamente, né, conforme a profecia, nos mínimos detalhes. Quando nós lemos a palavra de Deus, estudamos a história, nós podemos ver a grande ligação, né? A confirmação, a história confirmando a profecia. Então nós vemos aqui o que aconteceu, né? Esses 4 cabeças, que agora eram os generais de Alexandre o Grande, que começaram a governar, né? E ali também fala sobre a filosofia que foi espalhada, a filosofia greco-romana, na verdade, a filosofia grega que depois influenciou o mundo,
nas demais nações, né? A filosofia grega, uma filosofia que influenciou todo mundo, né? Suas crenças pagãs, suas indagações, que acreditava que o ser humano sozinho conseguiria superar, né, as suas situações, que não se lembrava de Deus, né, que era frontalmente contra a palavra do Senhor, uma filosofia que mostrava que o ser humano estava acima de tudo, uma filosofia onde Deus era retirado, né, da mente das pessoas, uma filosofia que era um escândalo um Deus morrer em favor da criatura. Eles tinham seus próprios deuses, né? Hércules, Zeus. Mas para eles, os seus deuses não deveriam morrer em prol da criatura. Já no pensamento cristão, Deus morre em favor da criatura em Cristo Jesus, né? E para eles era loucura. Por isso que Paulo fala assim para os gregos, né? Os judeus que não criam na palavra de Deus era loucura, a loucura do evangelho. Então, por isso Paulo chama de loucura para eles e também o chama de falsa ciência, né? Então, Paulo advertiu os cristãos que receberam essa influência do mundo grego, ali em Roma e em outros lugares, a saírem dessa situação, né? A não dar ouvidos a essas filosofias pagãs, filosofias e pensamentos humanos que contrariavam e contrariam totalmente a palavra de Deus, já porque esses ensinos também chegaram até nós hoje, né? Então, Paulo o chama de falsa ciência, ou ciência contra a palavra de Deus, né? A palavra de Deus ela tem um valor superior, um valor infinitamente superior a qualquer filosofia humana. E a palavra de Deus tem o poder de transformar vidas, tem o poder de levar pessoas à salvação e vida eterna. Muito maior do que filosofias humanas, mera indagações humanas, né? Que colocam o ser humano acima da criatura. Por isso Paulo advertiu as pessoas do passado e também nos adverte hoje sobre as influências desses reinos pagãos que foram caindo durante a história. Deus permitiu a sua ascensão, mas também permitiu a sua queda, para que no final de todas as coisas Cristo venha dominar a pedra que irá derrubar então todos os reinos deste mundo. E Paulo vem falando sobre a filosofia desses reinos pagãos, principalmente do grego, né? Porque está escrito, 1 Coríntios 1, 19 a 25, porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Versículo 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Versículo 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então essa influência dos gregos, né, de relativizar a verdade, dentre outras situações, até hoje somos, né, atingidos por isso nas escolas, nas faculdades, filmes, novelas que as pessoas assistem por aí, tudo relativizando a palavra de Deus, né? Tudo se entregando à libertinagem, que o homem pode tudo. Mas aqui diz que a palavra de Deus é loucura para essas pessoas que se acham sábias aos seus próprios olhos. Mas a palavra de Deus é poderosa e eficaz para transformar aquele que dá lugar à ação do Espírito Santo na sua vida. Colossenses 2, verso 8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Então hoje a nossa juventude, muitos estão entregues, né, às influências que começaram lá no passado pelas nações pagãs. E qual é o conselho de Deus para a juventude hoje, para todos nós? É seguro confiar nossa juventude à orientação desses líderes cegos que estudam os oráculos sagrados com muito menos interesse do que o manifestam pelos autores clássicos da Grécia e Roma antigas? Os gregos criam que era preciso elevar a raça humana, mas consideravam o estudo da filosofia e da ciência como o único meio para alcançar verdadeira elevação e honra. Então eles colocavam a ciência humana acima da palavra de Deus, né? E hoje não está sendo diferente nos estudos de academias, faculdades, universidades. Precisamos tomar cuidado com essas influências satânicas.
Paulo declarou que nem o aprendizado judaico, nem a eloquência grega poderiam atingir o nível da soberana vocação em Cristo Jesus. A mais elevada eloquência e a maior força física não podem dar ao homem a capacidade de condenar ou de converter pessoas. É somente quando o ser humano aceita de coração os puros princípios do Evangelho que ele se torna uma honra para Deus. Queridos amigos, estimado irmão, estimada irmã, que Deus nos ajude a compreender as suas palavras, que possamos entender a sua profecia, e vai dar continuidade na próxima lição, para entendermos os impérios que dominaram o mundo, até o último império, e também como Jesus dominará esse mundo. E também devemos entender como Deus, em todos os momentos, guiou o seu povo através de todas as nações, e através dos impérios, e como Deus controla todas as situações, como Ele levanta reinos e como Ele destitui reinos. Que a graça de Jesus esteja conosco, nos dando a sua sabedoria.